URGS 2017 Física, questão 18. Olha que questão bonitinha. O observador representado na figura observa um ímã que se movimenta em uma direção com velocidade constante. Está ali o ímã, o polo norte para cá, polo sul para lá, e ele vem na direção do observador. No instante representado, o ímã encontra-se entre duas espiras condutoras 1 e 2, também mostradas na figura. Espira 1 e espira 2. Examinando as espiras, o observador percebe que... Então observa o seguinte, ó. Para a gente poder sacar isso, tem duas técnicas distintas. Uma é usando diretamente a lei de Lenz, a outra é usando uma técnica que a gente chama a técnica do eletroímã, que é mais intuitiva, um pouco mais fácil. Eu primeiro, para definir a corrente elétrica numa delas, eu vou usar a lei de Lenz de fato, e para calcular, definir o sentido da corrente elétrica na outra espira, eu vou usar essa técnica do eletroímã que eu também acho interessante. A lei de Lenz diz que o sentido de uma corrente elétrica induzida em um circuito fechado é tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do campo magnético que a originou. Cara, eu lembro que eu demorei não só a decorar, digamos assim, essa fala, como compreendê-la exatamente. Até porque hoje, como fazia um tempão que eu não citava essa fala, eu jamais conseguiria acessá-la se eu não compreendesse. Então observe. Nós sabemos que o campo magnético, ele emerge do Polo Norte. Quer dizer que se eu fosse representar o vetorzinho campo magnético no ímã, eu poderia representar dessa maneira, né? B de Biot, aquele vetorzinho campo magnético. Quando eu estou aproximando o ímã dessa espira, a quantidade de campo magnético que está atravessando essa espira, que é o que a gente chama de fluxo magnético, está aumentando. Aumentando e apontando nessa direção, a direção do observador. A lei de Lenz diz então que a corrente que vai surgir nessa espira condutora tem que se opor a este aumento, a esta variação. Então eu tenho que lembrar daquela regra da mão direita, onde eu pego o fio condutor com a mão direita e o dedão no sentido da corrente. E o indicador e os seus acompanhantes indicam para onde o campo magnético gerado por esta corrente está apontando. Como eu quero me opor a este fluxo magnético crescente na minha direção, que sou o observador, eu vou pegar o indicador e os seus acompanhantes e ir contra esse campo magnético. Observe então que o dedão apontaria para baixo nessa parte da espira que era para estar emergindo do quadro. Então a corrente induzida aqui nessa espira tem esse sentido aqui. Já que eu estou olhando para lá, esse sentido é o sentido que o relógio gira, horário. Usei a lei de Lenz. Agora observem o seguinte, vou usar uma outra técnica para calcular a corrente induzida na outra espira. Já que eu estou movimentando o ímã próximo de uma espira e está surgindo corrente elétrica ali, significa que a energia mecânica do movimento do ímã está se convertendo em energia elétrica na espira. Como a energia não pode surgir do além, eu tenho que concluir que é esta energia mecânica do movimento que está dando origem à energia elétrica na espira. Portanto, este movimento do ímã vai ser forçado. Eu vou ter que fazer uma força para o ímã se movimentar. E aí justificaria a transferência de energia. Portanto, para que esse ímã, esquece essa espira, para que esse ímã seja afastado dessa espira e eu tenha que fazer força, já que os opostos se atraem, tem que ter um polo norte e um polo sul nessas posições. A espira vai ter que virar um eletroímã que atrai este ímã. Assim eu gasto energia para fazer esse movimento, essa energia vai ser transformada em energia elétrica no circuito. Bom, se nós sabemos que o campo elétrico emerge do norte e penetra no sul, eu teria que pegar essa espira, essa parte da espira que emerge do quadro, com o dedão apontando para cima, para justificar as linhas de campo estarem penetrando no sul e emergindo do norte. A regra da mão direita, certo? Observe que nós usamos na questão anterior uma outra regra da mão direita, né? Um pouco diferente. Claro que eu considero que tu já aplicava a regra da mão direita para definir o sentido do campo magnético gerado por corrente elétrica, em espiras, em fio reto e longo, em solenoide, certo? Procure essas aulas no canal, se tu ainda não tinha base. Observe então que a corrente também é no sentido horário. Opa, viajei, né? Horário e agora é para cima, então se eu estou olhando a espira contra o relógio, anti-horário. Vamos ver
Então, qual alternativa tinha horário e anti-horário? Existem correntes induzidas no sentido horário em ambas? Não. Existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário em ambas? Não. Existem correntes elétricas induzidas em sentido horário na 1 e anti-horário na 2. Eu ficaria com o item C. Muito obrigado pela atenção. Beijão.